A gravação de um vídeo em 2011 e a publicação dele em abril deste ano na internet foi o estopim para um escândalo envolvendo o nome do domador Monty Roberts, numa denúncia de maus tratos com os cavalos. O domador nega a acusação, diz apenas ter pedido à equipe de reportagem da entidade que o contratou para que filmasse a doma. Tinha 1 ou 2 cinegrafistas ali captando as imagens e os quais estavam sendo dirigidos, evidentemente, pelo Monty Roberts, que aparece no vídeo, ele pedindo para pegar o melhor ângulo. E nesse jogo de empurra, você vai saber quais as medidas que os advogados de Monty Roberts estão tomando no Brasil. Todos aqueles que divulgam informações falsas são coautores dos crimes de calúnia, difamação e injúria. E o que me deixa mais perplexo é ver a reação das pessoas. Porque a reação das pessoas que se dizem incomodadas com essa violência do vídeo é uma reação extremamente violenta. O Monty Roberts está recebendo centenas de mensagens. Eu, que não estava no dia presente, não fui nem citado na reportagem, tenho recebido centenas de mensagens de pessoas dizendo que vão me matar, que vão matar o Monty Roberts. A questão é que mesmo depois das 2 reportagens, tanto na revista quanto na emissora de TV, muitas dúvidas pairam no ar. Mas afinal de contas, o vídeo exibido pela emissora foi editado? Houve manipulação de imagens? Por que o principal personagem da revista não foi ouvido? Nós tentamos contato com ele, não respondeu nossos e-mails. Para esclarecer mais detalhes sobre este assunto, nossa equipe viajou à Califórnia. Conversamos com moradores e líderes comunitários. Mais do que isso, Monty Roberts, pela primeira vez, aceitou falar pessoalmente sobre o escândalo envolvendo seu nome. I didn't sleep for 1 week after all of this stuff in Brazil. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que o programa Cavalos Crioulos está abordando um assunto relacionado a outra raça. Na verdade, a questão é bem mais ampla do que isso. Envolve maus tratos com os cavalos e o acusado é simplesmente o maior domador de cavalos do mundo. Por isso, fomos atrás dos fatos. Queria que você não falasse com ele naquele momento. Marcelo, diretor da revista Horse, responsável pela matéria Desencantando Monty Roberts, publicada em maio deste ano, não tem dúvidas em afirmar que o domador esteve por trás dos atos de violência cometidos contra um potro no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2011. O vídeo mostra os gestos, ele pedindo, ele apontando as direções, assim, ó. Quando vocês que trabalham com cinegrafista, às vezes você não precisa estar falando com a pessoa, você fala, vem por aqui, pega por aqui. No vídeo mostra isso. Horses everywhere we go. Yeah. You can shoot some horses. Aquilo foi planejado com um dia antes, ou seja, sabia-se que aquilo ia acontecer. Praticamente um mês depois da revista, uma emissora de TV traz à tona novamente a denúncia. Na reportagem, o vídeo aparece editado, com closes precisos no domador, e falas que levam a entender que Monty Roberts queria machucar o cavalo. Como esta, onde ele pede que a intérprete diga aos domadores para apertar o buçal. Mas afinal, por que ele fez isso? Todo domador de cavalo sabe que um dos maiores perigos que existe é o cavalo, quando estira, arrebentar a corda ou sair do cabresto. Porque se isso acontece, o cavalo pode cair para trás e pode ter uma lesão no pescoço, que pode ser muito séria, pode levar o cavalo até a morte. Vários cavalos morrem por causa disso. E o cabresto daquele cavalo estava frouxo e ele estava tentando estirar e estava tentando fugir. Empresário, amigo pessoal de Monty Roberts, Eduardo Moreira, mostra a indignação diante das insinuações de que Monty Roberts seria uma fraude. O Monty Roberts, ele tem 79 anos, né, completados em maio, e ao longo dos 79 anos ele conviveu com cavalos. Ele já se apresentou milhares de vezes, milhares não é uma figura de linguagem, é matemático isso, e já lidou com mais de 10 mil cavalos na frente de outras pessoas na vida. Talvez nunca ninguém tenha sido tão fotografado e filmado lidando com cavalos na história como Monty Roberts.
Nunca houve um livro de não ficção sobre cavalos que tenha vendido tantos exemplares como o de Monty Roberts. Não existe nenhuma figura do mundo do cavalo que tenha sido tão documentada e noticiada no mundo como o Monty Roberts. E nessas dezenas de milhares de aparições e testemunhos e materiais colhidos e produzidos sobre o Monty Roberts, eu nunca vi nenhum que mostre o Monty Roberts sendo violento com o cavalo. Nenhum. Na avaliação do perito, o vídeo publicado na internet poderia ser usado como prova. Inclusive no processo judicial, sem nenhum problema. Talvez tenha havido uma enorme confusão entre edição de imagem e manipulação de imagem. É evidente que aquele vídeo foi sim editado, porque ele não mostra tudo que aconteceu. O vídeo, a gravação no dia, é muito maior do que aquilo que consta na reportagem. O fato dele mencionar que não houve alteração da imagem não significa que não houve edição da imagem. Sim, ela foi editada, as imagens não foram veiculadas na íntegra e a edição foi feita de modo, mais uma vez, né, a se conformar aos interesses da reportagem meramente caluniosa. Quando eu falo ao americano que temos o flagrante dele orientando o Matheus para apertar o cabresto... A interpretação que se dá a um comportamento de se buscar resguardar a integridade física do cavalo, né, bem mostra o caráter leviano da matéria. O momento de maior perigo para o cavalo não aparece na edição da reportagem. Antes de ser pego, ele dispara, pula a cerca tentando fugir. Tempos depois é capturado. Na revista, o jornalista questiona a presença de Monty Roberts. Eu acho que uma pessoa que se apresenta como um defensor dos animais não consegue ver uma coisa dessa. Tem muita gente que não consegue ver esse vídeo até o fim, que para, revira o estômago, sai. Por que ele ficou ali até o final assistindo? Tudo bem, se ele não queria pular a cerca, como ele falou lá, para interferir, o que eu acho que obviamente é uma coisa fora de lógica, da realidade, ele podia simplesmente se retirar, falar, eu não vou assistir um negócio desse, eu não vou ser cúmplice em ficar olhando uma coisa dessa. Essa é a questão. No momento em que o cavalo cai, os espectadores comemoram como se comemorassem um gol. Diante dessa situação, Monty Roberts, que não fala português, se vê num país estrangeiro, diante do que para ele é um hábito cultural do brasileiro, ou de parte do brasileiro, aquela doma tradicional, diante do que para ele é um hábito cultural, em nenhum momento ele poderia se sentir seguro, seja moralmente, seja com relação à sua integridade física, de cessar aquela manifestação. Né? Seria o mesmo que se exigir a um espectador de uma tourada levantar no meio da arquibancada e dizer, olha, para tudo, o que vocês estão fazendo com o touro? Para o advogado de Monty Roberts, os dois veículos de comunicação violaram o direito de comunicar. Não é possível se pretender uma matéria de cunho investigativo sem que haja um contraponto ao ponto trazido. Em momento algum, tu pensou em escutar a pessoa que estava sendo denunciada? Foi escutado, nós tentamos contato com ele, não respondeu nossos e-mails. Tens os e-mails para me mostrar? Claro que tem os e-mails. O que nós usamos foi as versões que ele contrapôs o vídeo em várias vezes, em depoimentos na internet, no Facebook, no site dele. Ele jamais foi contactado por qualquer preposto, qualquer jornalista responsável da revista Horse. Tanto na revista quanto na emissora de TV, Matheus, que trabalha com o potro, diz nunca ter praticado antes a doma tradicional. Mas no vídeo original, o que será que aparece? I want Matheus to do exactly the same way that he did yesterday. No vídeo original de 44 minutos, diferente do editado na internet, o domador assume que no dia anterior estava fazendo doma bruta no Parque da Gameleira e explica como trabalha. When do they put this on? Quando vocês colocam isso? Depois que esteja armado? Aqui nós laça Lá ou aqui? e vamos levando o curral e põe lá. Aí leva ele tocado no laço. Na reportagem, Matheus alega
que jamais exerceu, jamais executou a tal da doma bruta. Só que a habilidade dele, no momento da doma bruta, é absolutamente incompatível com alguém que nunca tenha feito aquilo. Se ele realmente jamais houvesse feito a doma bruta, ele não saberia o que fazer. Mateus, o domador que aparece puxando o potro em entrevista por telefone para a nossa equipe, sustenta a versão da revista e da emissora de TV. Quem pediu para fazer a demonstração foi a Cláudia da associação, que foi o pedido do Monty Roberts. Então, o cara da capacidade dele, mandando a gente fazer aquilo, nós estávamos recebendo ordem. Eu não posso dizer que foi ele que me pediu, porque ele não fala. Eu não falo inglês e nem ele português, entendeu? E até então também ele nunca me conhecia, nunca tinha me visto. O cavalo não morreu, eu te garanto para você, da forma que foi, não tem como o cavalo morrer. Porque aquele Mateus das imagens teve um comportamento tão diferente com este que nós estamos vendo aqui. É perceptível que a matéria parte de um pressuposto, praticamente uma decisão com relação aos fatos, e busca comprovar o entendimento do jornalista com relação àquilo. Eu não criei um fato para tentar provar que ele é verdade. O fato existe e está no vídeo. A emissora ela não teria o direito de fazer essa reportagem, expor da forma como ela entendeu o caso? Ela não teria liberdade para isso, já que a gente vive numa democracia? Eu tenho certeza que não, que ela não tem esse direito. Porque o que se vê aí não é exercício regular de um direito, é o abuso de um direito. Tem as responsabilidades de quem provocou isso, certo? Que eu acho que é a principal autora. Tem as responsabilidades de quem foram os protagonistas dessa história, os peões que estavam ali, que se fizeram aquilo de boa intenção, de má intenção, fizeram aquilo e isso precisa ser apurado. Quem deixou que isso acontecesse dentro de um espaço público, que é a gameleira. Do Brasil ao nosso destino na Califórnia, quase 2 dias de viagem. Viemos atrás de informações que nos ajudem a decifrar a verdadeira face do homem que virou símbolo no mundo na defesa dos cavalos. Nós estamos aqui com Art Mitchell, que é um militar reformado da Força Aérea Americana, e ele conheceu Monty Roberts justamente numa clínica gratuita feita junto aos veteranos. Qual é a função dessa clínica? Com que finalidade é feito esse trabalho? Eu estou envolvido neste programa que é muito efetivo. Traz esperança para aquelas pessoas que estiveram em combate na guerra e têm dificuldade para se recuperar dos traumas vividos. E isso pode ser feito com os cavalos. O veterano faz questão de mostrar ainda o reconhecimento dado a Monty Roberts pela Força Aérea, a pessoas que ajudaram na recuperação dos veteranos de guerra. Já este importante empresário americano mostra a menção dada a Monty Roberts em reconhecimento aos trabalhos para a preservação ambiental, por ele ter transformado seu rancho em um santuário ecológico, trazendo para cá servos machucados e órfãos. A comunidade daqui, da região do entorno, se sente orgulhosa de ter o rancho de Monty nesse local? O veterano da Força Aérea diz que Monty está aqui há 50, 60 anos. Tem uma reputação imaculada, traz muita atividade para a região, pois pessoas do mundo todo vêm para cá conhecer a técnica de join-up. Aos 79 anos, 75 deles dedicados ao cavalo, Monty Roberts vê seu nome envolvido em um escândalo no Brasil. O domador americano é acusado de ser o mentor de cenas de violência em Minas Gerais. Um vídeo que foi produzido em 2011. Mas esse material todo só teve divulgação mesmo a partir de uma reportagem em uma revista e em uma emissora de TV. Para entendermos como tudo aconteceu de fato, nós viemos até o rancho de Monty Roberts, na Califórnia. É com ele que nós vamos conversar agora. Como é que o senhor recebe toda essa informação, todas essas acusações que estão sendo feitas no momento? It doesn't surprise me at all.
because I have been threatened. My life has been threatened all over the world. You're crazy. You don't know what you're doing. You must do this work or the horse doesn't respect the human being. Monty Roberts must die. In United States, Canada, Germany, Austria, Switzerland, all Scandinavia, even England. This last time, I was thinking I didn't sleep for 1 week after all of this stuff in Brazil. O escândalo no Brasil não abalou só o domador americano, como a família também. Yeah, I think it's terrible when people put things in perspective and ruin a good thing. I think it's amazing that people can make negative from such a positive. As afirmações de que Monty teria vários processos não são verdadeiras, garante Debbie. Se assim fosse, por que não mostraram provas? Onde estão elas? Da mesma forma como não procede a informação de que Monty tem problemas com a família. Mas então, quem é essa parente que escreveu o livro contra Monty Roberts? She self-published. It's not the same as getting a publisher to write a book or to publish a book for you. She self-published a book because she was upset that after my grandfather died, my father gave his life story. It's his autobiography that described the brutality that he went through at the hands of my grandfather. Por algum momento passou pela sua cabeça que aquela ação toda poderia vir a ser investigada como um crime, como está acontecendo agora? I did ask before, is everything that they do within the laws of Brazil? Yes, the answer was, of course, they use traditional Brazilian horsemanship. It's used all over Brazil. Okay. So then, about 5 minutes, they were going with the horse. Oh, my God, what is this? It's very hard, very hard. Outra coisa que as pessoas não entenderam direito foi o fato do senhor estar vendo toda aquela cena de violência e não ter interrompido, ter feito alguma coisa para que ela parasse. I started to go to my translator and say, what should we do? But we're not part of this. We're only on the outside looking in. Well, my translator was gone. She wasn't there. Isabella was gone. So I can't talk to this guy. I can't talk to that guy. I can't talk to anybody. I'm just standing. And there's about 100 people. And the horse falls down. And everybody, yeah, like this. Oh my God. So it's victory over the animal. I saw it in Spain. I saw it in Portugal. I saw it in Austria, in some ways, a little bit different, but similar. I saw it in Canada. I saw it in Montana, Wyoming, in the United States. Sobre o vídeo gravado na Gameleira, em Belo Horizonte, Monty Roberts confirma que pediu sim para filmar, pois queria o material para mostrar ao mundo que ações assim ainda existem. Mas não foi ideia dele que a doma acontecesse e nem da forma como foi apresentada. Ele sequer sabia o que iria acontecer de fato. When do they put this on? Quando vocês colocam isso? Depois que esteja armado? Aqui nós laça Lá ou aqui? e vamos levando no curral e põe lá. Aí leva ele tocado no laço. I did absolutely nothing to manufacture this event. I arrived in Belo Horizonte one afternoon. Maybe it was Tuesday, something like this, because I was to work 4 days. And they were showing me all around the grounds, the competition grounds. And I had a translator, Isabella, and I saw 100 horses in these little pens. All of them mastengos, wild horses. And I saw about 200 meters over
through the fences I saw some guys working in the traditional way. Looked to me like the traditional way. I don't know who the guys were, but the dust was coming up and they were whipping and acting like my father did with his horses. And so it occurred to me that I should ask my translator, are they breaking these horses in the traditional way? And so she asked somebody, I think it was the man who was in charge of all the horses there in the pens, and he said, yes, they're breaking some horses in the traditional way. And I said, really? I've been trying for 20 years to get footage of this breaking in the traditional way. So will they be doing this tomorrow? And so she asked, will they be doing this tomorrow? And he said, yes, they do it tomorrow. And I said, please, I would like to go to Magdeshat, and I would like to get some video cameras from the association, and I would like a veterinarian so that we know the horses are okay, and I would like to have the footage to take with me. So she asked him, and there were some other young cowboy guys around, and they said, oh, this guy is going to do it tomorrow. We get him for you. And they ran down the road, and they came back with Mateos. So I said to my translator, please ask him, is he going to work horses tomorrow morning in the traditional way? And then she answered back, yes, he is. And I said, would it be okay if we make a video? Yes, yes, yes. I come with my team, 3 people, 2 other men and me. Boa parte da indignação dos brasileiros se deve ao fato de cenas de violência terem sido associadas à doma do brasileiro. Mais do que isso, de que essas cenas tenham sido mostradas à rainha da Inglaterra. Isso aconteceu? Yes. I showed the Queen videos from America, one university. The university was training people to break horses, very similar to Brazil. In 1998, the university was breaking the horses. And I saw the video of the breaking. And I said, can I have the video? Sure, we are proud of this. In 1998. So, I showed her that. Also, there was a national television show of an anniversary of man's walking on the moon. And they showed the breaking of a horse in 1969, the day the man walked on the moon. And they said the horse is being broken the same way that they did for 6,000 years. Stays the same, traditional. And I showed her that. It's horrible. Same. Little bit different here and there, but essentially the same. I showed her. Monty Roberts esclarece ainda que a iniciativa de mostrar os vídeos para a rainha e para o mundo não tem a intenção de denegrir nenhum país ou a cultura de determinado povo. O objetivo é simplesmente mostrar para as pessoas que isso ainda existe. I showed her footage from Germany. I showed her footage from Mexico. São as imagens que levam o homem à reflexão e à mudança de comportamento. Mas é claro que nem todos entendem, admite ele. Do I have enemies in these countries? Of course. The old guard doesn't die easy. They are still around. They are still complaining. Monty afirma que a maior prova de que a intenção de ver Mateos trabalhando e gravar o vídeo era boa, que assim que ele terminou a doma foi convidado para aprender com ele um novo jeito de abordagem. 4 days after that event, Mateos and his team came and worked with me. And for 4 days, they changed like night to day.
Pergunta então ao domador se esse gesto também não poderia ser interpretado como uma autopromoção. There was never any intention for me to promote myself. I don't have to promote myself. I'm 79. I am what I am. Mateus alega nunca ter feito a doma bruta e só ter feito porque o senhor havia pedido essa demonstração e que ele fez tudo inocentemente. Isso de fato aconteceu? Como é que ocorreu tudo? If it was the first time for Mateus, he's a genius at the traditional way. I've never asked him, did you ever do it before? He never told me he never did it before. But I tell you this, the team was polished, like perfection in the traditional way. They moved like a well-oiled machine. But this didn't matter to me. I didn't have anything to do with what he did. I was only asking that it be filmed, whatever he did. I did not ask him to do anything. I was told by my translator he's going to do it tomorrow. If showing this video has done any harm to any Brazilian, then I apologize for that harm. I don't want to harm anybody. But showing this video is the greatest thing that ever happened to horsemanship in Brazil. Showing this video is the door that will open to better horsemanship, Brazil. If we hide from it, if we close our eyes, it will continue to go on for another 6,000 years.